Olá, boa tarde, eu sou o irmão Rez e eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer outro vídeo para você com um tema. Veja o que a mulher samaritana fez depois de ter tomado da água viva, que é a palavra de Deus. Então ela fez algo muito importante que eu e você podemos fazer e Deus incentivou o ser humano a fazer um para com os outros e Deus ele se agrada de quando um ser humano faz isso. Ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está em Marcos capítulo 16, no versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa palavra está em Marcos capítulo 16, no versículo 15 e no versículo 16. Em João capítulo 3, no versículo 16, está escrito desta maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que Deus amou amou você, amou a humanidade, amou o mundo todo, amou todas as pessoas, ao ponto de enviar o único Filho dele, o unigênito Filho dele, salvar nós eternamente, salvar nós de doença, de enfermidade, para nos curar, nos sarar, nos libertar, nos transformar e nos dar salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de eu e você crer em Jesus Cristo, crer no que Ele ensinou, nós vamos ter a vida eterna. Nós vamos conseguir a salvação, nós não vamos perecer com enfermidade nem com vícios, nós não vamos perecer eternamente no lago que arde com fogo e com enxofre. Então, se eu e você, nós não cremos em Jesus Cristo, nós não cremos no que Ele ensinou, se nós não amar o nosso próximo, se nós não fizer o bem, infelizmente nós vamos perecer eternamente no lago que arde com fogo e com enxofre. Mas se você crê em Jesus Cristo, crê no que Ele ensinou, se você aceitar Ele como único Senhor e suficiente Salvador, se você mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai conseguir a salvação, você não vai perecer. Por quê? Porque você vai estar amando o seu próximo, crendo nas Escrituras. Se você já aceitou, se batizou e falhou, peça perdão a Deus, peça misericórdia, peça compaixão, peça piedade a Deus e continue no caminho. Em João capítulo 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Então não desista de estar nesse caminho, crendo em Jesus Cristo, lendo a Bíblia, ouvindo, indo para alguma igreja. Não desista. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que uma pessoa creu em Jesus Cristo, em Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Deus, e muitos de uma cidade foram salvos, passaram a crer, passaram a obedecer às Escrituras e foram salvos. Tudo isso aqui que Jesus Cristo falou, vou mostrar para você agora, para a honra e a glória de Deus. Não é para minha honra nem para minha glória, é para a honra e a glória de Deus. Então veja o que a mulher samaritana fez depois de ter tomado da água viva, que é a palavra de Deus. Está escrito no livro de João, capítulo 4, no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, que era como se fosse um balde, mas só que sendo naquela época, como fosse um vaso feito de barro, e foi à cidade, disse aqueles homens, a cidade de Samaria. Ela foi até a cidade, estava aqui na verdade, foi até a cidade, estava na fonte, que era distante um pouco da cidade, e ela deixando, pois, o seu cântaro, e foi à cidade, e disse aqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então ela passou a crer em Jesus Cristo. Através dela crer em Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? Ela foi e anunciou às pessoas o que Jesus Cristo tinha falado acerca da vida dela. E ela perguntou: não é este o Cristo? O que foi que aconteceu no versículo 30? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Então aqueles homens que ouviram a palavra daquela mulher, eles creram na palavra dela, creram que ele era o Salvador, creram que ele era o Cristo, o Messias. Cristo significa Salvador, Messias significa Cristo. Então elas creram em algo que elas já ouviam falar. Então eles foram até a cidade. No versículo 39, eles foram através da mulher, por causa da mulher, porque a mulher falou de Jesus e eles creram na mulher, em Jesus, e foram até Jesus e passaram a crer mais ainda em Deus e em Jesus Cristo. E muitos dos samaritanos, em João capítulo 4, no versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Então muitos que ouviram a mulher dizendo, ele me falou tudo o que aconteceu na minha vida e tal, não é este o Cristo? E eles creram e foram até ele. Por quê? Porque eles criam que ia vir um Salvador para a humanidade, eles queriam ser salvos eternamente, eles queriam ouvir o que ele tinha para dizer, para poder eles tomar posse da salvação e passar a seguir ele, e passar a obedecer ele para que eles fossem salvos. Por quê? Porque eles queriam sair de uma situação ruim que eles estavam vivendo, que era a inimizade que tinha de Samaria com os judeus. O povo de Samaria com os judeus, eles tinham uma inimizade. E eles, na verdade, não queriam aquela inimizade, eles queriam viver unido. Eles queriam uma solução, e a solução foi Jesus para aquela época. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. A mulher testificou e disse, ele falou tudo. Então ele é um profeta, ele é um homem de Deus, não é este o Cristo, o Salvador, que há de vir? E eles creram e foram até ele. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Então o samaritano, quando começaram a ouvir o judeu, quando começaram a ouvir Jesus Cristo, eles passaram a crer mais ainda nele e pediram a ele para ficar com eles. Então Jesus ficou com eles mais 2 dias. Então quer dizer, eles passaram a crer em Jesus e reconheceram ele como Salvador. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então veja bem, se aquela mulher não tivesse tomado da água viva, e se ela não tivesse crido, não tivesse ido até a cidade pregar, avisar para eles que o Cristo estava lá, o homem que falou tudo o que tinha acontecido na vida dela, então o povo de Samaria não tinha ido até Jesus. Esse era um propósito de salvação. Jesus queria transformar ela numa missionária, numa mulher de Deus, numa mulher que evangelizasse a palavra de Deus e de Jesus Cristo naquela época, a palavra do Pai Celestial e do Filho dele. Então, através daquela mulher, depois que ela tomou da água viva, gerou dentro dela a vontade de não só ela ser salva, de não só ela passar a obedecer a ele, mas sim o povo de Samaria. Porque ela ficou maravilhada porque ele era um judeu e ensinou ela e pregou para ela e ela viu que a salvação vinha de lá. Então ela queria que o povo dela, o povo que morava ao redor dela, da cidade dela, fosse até ele para poder ser salvo também. Então não só ela queria ser salva, aquela mulher, mas ela queria ver os outros salvos. Ela queria ver os conterrâneos, o povo da cidade dela sendo salvo. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. É isso que eu e você temos que querer. Nós temos que querer ver o povo salvo, as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo abençoadas, as pessoas sendo libertas, curadas e transformadas. Veja que os homens foram e disseram para a mulher, mulher, não é mais pelo que tu disseste que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles passaram a seguir a ele, eles passaram a obedecer e foram salvos, tomaram posse da salvação. Então Deus quer isso para a minha vida, para a sua vida. Então Deus quer que você, se você morar numa cidade que tem 300 mil habitantes, se você morar numa cidade que tem 1 milhão, 2 milhões de habitantes, ou 16 milhões ou mais, ou numa cidade com menos habitantes, ou num bairro, numa rua,
no distrito ou em qualquer outro canto, Deus quer que você queira que todos sejam salvos, no sentido de que, no sentido de você orar, meu Deus, cura fulano, meu Deus, salva fulano, meu Deus, envia o teu Espírito a convencer do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus Cristo. Então Deus quer, se você mora numa cidade, tem 300 mil habitantes, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões ou mais, ou 10, ou 20, ou 30, e você querer a derrota de um, o mal de um, você está desagradando a Deus, a Jesus Cristo, você não está ali amando o seu próximo. Mas no momento que você quer ver as pessoas salvas, as pessoas libertas, as pessoas curadas, as pessoas abençoadas, aí sim você está tendo o mesmo sentimento de Deus e de Cristo e do Espírito deles. Então Deus abençoe você e sua família. Isso foi o que teve na mulher samaritana. Ela tomou da água viva e aquela água fez com que ela fosse até a cidade dela e chamar os homens para ouvir a voz dele. Elas queriam que o povo de Samaria ouvisse a palavra dele, porque a palavra é que cura, sara, liberta e transforma alguém. De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Ela imediatamente ela passou a amar o próximo dela e querer ver aquele povo que julgava, que apontava ela, que desprezava ela salvo. Então, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Então, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.